Gente, tenta pensar comigo, você está dirigindo um carro. Imagine que não existisse aquele painel de controle ali do carro, ou seja, o indicador de combustível, o indicador de temperatura do motor, o indicador de velocidade, para quem, né, o computador de bordo, etc. Gente, como é que você consegue pilotar um carro sem nenhum indicador? Você não sabe quantos quilômetros por hora você está, você não sabe se a gasolina vai acabar ou não. E aí, galera, empreendedores, capitalistas, vamos falar hoje sobre um tema, né, que ele assola muitos empreendedores, né, que são os 5 principais erros, né, financeiros que você não pode cometer na hora de fazer a gestão de uma empresa, né, na hora de empreender. A gente vai começar então aqui, né, me chamo Gabriel, né, estamos aqui com o André, meu sócio. E, André, qual é o principal erro, qual é o primeiro principal erro aí que os empreendedores cometem na hora de empreender? Então, o primeiro e o principal erro que acontece, e isso a gente tem base tanto por experiência quanto estudos efetivamente acadêmicos que trouxeram esse embasamento para nós. O primeiro principal erro é a mistura das contas, pessoa física, pessoa jurídica. Você foi lá e você abriu uma conta da empresa, por exemplo. E aí chega durante a semana e fala assim, nossa, quero comprar um tênis. Aí você vai lá, pega o cartão da empresa e compra o tênis no crédito. Aí chega um momento que você precisa repor estoque. Aí você pega o teu cartão, pessoa, sei lá, o teu cartão do banco que você tem, que é pessoal seu, você fala assim, não, vou comprar aqui garrafa de água aqui para o meu estoque aqui da minha distribuidora. Você vai lá, compra água e compra para a distribuidora. Gente, isso gera um impacto muito negativo na gestão financeira da empresa, porque existe uma série de impactos com relação a isso. O primeiro deles é, quando você mistura as contas da empresa, você não consegue efetivamente fazer o controle de despesas e receitas. E como você não consegue fazer esse controle, você não consegue saber, por exemplo, se a sua precificação está certa, qual é a verdadeira margem da empresa, se o fluxo de caixa da empresa é saudável, não é, dentre vários outros fatores. Então, assim, vai abrir uma empresa, já tem essência de conta da empresa é conta da empresa, conta pessoal é conta pessoal. E agora, volto para você, Gabriel, qual que é o outro erro, né, o outro maior erro das finanças que geralmente, infelizmente, acaba acontecendo no dia a dia dos empreendedores? Beleza, cara, esse segundo, igual você já bem comentou, ele já vem ali, já um reflexo desse primeiro, né? E o segundo erro é a falta de controle. Não saber quanto ganha, quanto gasta, de onde vem o dinheiro, para onde vai, né? Esse é o segundo principal erro. Se você não consegue saber, né, quanto você ganha e quanto você gasta, fica quase que impossível você gerir a tua empresa. Então, anote esse segundo erro, né? Controle. Tenha anotado tudo que entra e tudo que sai da empresa, tudo que vem de cliente, tudo que são despesas, tudo que são custos. Isso é um dos maiores erros aí que faz com que empresas quebrem. E o terceiro erro? Precificação. Então, logicamente, você mistura as contas da empresa. Se você mistura as contas da empresa, o segundo ponto, você não tem controle. Como é que você faz para saber a precificação? Se você está vendendo com a margem correta, com os custos corretos. Então, obviamente, a probabilidade de você estar vendendo de forma equivocada o seu produto ou serviço é muito grande. Então, assim, a partir do momento, qual que é o certo? Você tem as contas separadas, você delimita os controles. Com esses controles de tudo que entra e que sai na empresa, você consegue estimar o que você tem de faturamento, o que você tem de custo, o que você tem de despesa, porque existe diferença entre custo e despesa, vai até mais, tem custo fixo, variável, despesa fixa, variável, então olha só. Então, assim, a partir do momento que você tem essa separação, aí efetivamente você consegue analisar a precificação do seu produto ou seu serviço, analisar de forma efetiva a margem que gera a venda daquele seu produto ou serviço. E aí efetivamente, como você tem os controles e uma base de dados precisa, você consegue ter um diagnóstico mais eficiente do teu produto ou seu serviço está sendo vendido de maneira correta. Agora, se as contas estão misturadas, você não faz nenhum controle, obviamente que a precificação vai ser impactada por isso. Ou, obviamente, a análise que você for fazer da precificação, ela pode estar incorreta. Você acha que está tendo uma margem de lucro, você acredita que você está lucrando, mas efetivamente não está, justamente por essa decorrência de falhas. O próximo erro seria a parte de fluxo de caixa, né? O terror aí dos micro e pequenos empresários, né? Você não ter uma projeção de fluxo de caixa e você não entender o seu fluxo de caixa. Por que a gente fala isso, né? Porque quando a gente fala de controle, né? Uma coisa é você controlar ali o que entra e o que sai, porém, dentro do que você compra e o que você vende, existem prazos
diferentes. Você pode vender algo a prazo parcelado, pode comprar algo à vista. Às vezes, né, você tem algumas despesas parceladas. Errar no fluxo de caixa, ele pode fazer com que a sua empresa quebre de fato, né? Porque você pode até ter prejuízo, só que quando você tiver caixa, você tá vivo, né? Mas se você tiver lucro e não tiver caixa, aí você não consegue continuar a sua operação. Então, o quarto erro é fluxo de caixa. Não saber gerir bem o fluxo de caixa da empresa, isso leva a tua empresa à falência. Por último, mas não menos importante, né? Eu passo para você qual que é o último erro, quinto e último erro. É a falta de indicadores de análise. Gente, tenta pensar comigo, você está dirigindo um carro. Imagine que não existisse aquele painel de controle ali do carro, ou seja, o indicador de combustível, o indicador de temperatura do motor, o indicador de velocidade, para quem, né, o computador de bordo, etc. Gente, como é que você consegue pilotar um carro sem nenhum indicador? Você não sabe quantos quilômetros por hora você está, você não sabe se a gasolina vai acabar ou não. Então, assim, basicamente funciona da mesma maneira quando você não tem indicadores para sua empresa. Poxa, se você não tem indicadores, principalmente financeiro, como é que você sabe se você está tendo um bom desempenho ou não? Deixa eu tentar deixar mais claro. Um bom desempenho, por exemplo, de lucratividade. Será que o produto ou serviço que você está vendendo é rentável? Será que a sua empresa é rentável? Será que a sua empresa gera caixa? Será que, por exemplo, quais custos e despesas aumentaram, diminuíram? Poxa, quais são as margens que você tem? Isso você só consegue ter através de indicadores. E esses indicadores você só consegue montar através das premissas que a gente acabou de falar anteriormente. E é óbvio, se você atendeu todas as premissas anteriormente, o seu indicador vai ser mais preciso. Porque também pode acontecer de você ter um indicador que não mostra a realidade. E é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tamo junto. Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.